Olá a todos, aqui quem fala é o professor Iago, da disciplina de Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações. Bom, dando continuidade às nossas aulas sobre técnicas de identificação e análise de riscos e perigos, hoje vamos falar da análise de modo de falhas e efeitos, a ANF, do inglês Failure Mode and Effect Analysis, FMEA. Bom, a análise de modo de falhas e efeitos, também conhecida pela sigla FMEA, é uma técnica de análise de riscos de uso geral detalhada, que pode ser tanto quantitativa e ou qualitativa, tá? A depender do tipo de aplicação. Esta técnica permite analisar maneiras pelas quais um equipamento, componente ou sistema podem falhar e produzir um evento indesejado. Permite também estimar as taxas de falhas e os efeitos que poderão advir e estabelecer as mudanças que deverão ser feitas para aumentar a probabilidade de que o sistema ou equipamento funcione satisfatoriamente. A ANF é uma ferramenta poderosa que nasceu dentro da indústria da aeronáutica para buscar a confiabilidade das aeronaves. É uma metodologia sistemática para identificar os modos de falha do sistema para buscar ações proativas para prevenir a falha ou diminuir seus efeitos caso ela ocorra. Geralmente, uma ANF é utilizada em primeiro lugar de uma forma qualitativa, né? Quer na revisão sistemática dos modos de falha do componente, na determinação de seus efeitos em outros componentes e ainda na determinação dos componentes cujas falhas têm efeito crítico na operação do sistema. No etapa seguinte, pode-se aplicar também dados quantitativos, a fim de se estabelecer uma confiabilidade ou probabilidade de falha do sistema ou subsistema. Tá? Etapas da FMEA. Primeiro, a identificação das partes ou componentes do serviço, produto ou processo a serem analisados. Identificação de todas as possíveis ocorrências que poderiam levar a algum modo de falha. Nesse caso, por exemplo, um acidente de trabalho seria um modo de falha do sistema. Identificação das consequências dos modos de falha, interrupção do processo produtivo, necessidade de ajustes posteriores, consequências para os clientes, consequências para os trabalhadores que estão ali fazendo aquela atividade. Identificação de todas as causas possíveis para cada modo de falha, avaliação da probabilidade do modo de falha, fazendo a gradação da severidade dos impactos causados, a probabilidade de ocorrência e de detecção antes de que o produto chegarem à mão dos clientes e ou antes da implantação dos processos. Então, essa parte é referente à análise quantitativa da FMEA. Identificação do número de prioridade do risco, o NPR, com base nas informações severidade, ocorrência e detecção identificados na etapa anterior. Você vai então obter um número de prioridade do risco e a partir do qual deve-se priorizar os modos de falha que acarretariam os maiores riscos aos clientes ou aos colaboradores. Então, aquela falha que tem o maior NPR é a que você deve priorizar na correção. Proposta de implementação das ações para minimizar os modos de falhas identificados. Bom, o número de prioridade do risco, o NPR, ele é obtido a partir dos seguintes parâmetros e respectivos valores. Primeiro, a gente vai determinar um valor de gravidade ou severidade da falha. Então, a partir da ocorrência da falha, qual a gravidade que ela pode gerar, os efeitos que ela pode gerar, qual é a gravidade desses efeitos. Então, a gente vai colocar um valor de 1 a 10. E quanto maior o valor atribuído a esse parâmetro de gravidade, maior é a severidade da falha. Ocorrência de 1 a 10 também. Se
é uma ocorrência inevitável, você vai colocar valores maiores que 8. Então, quanto maior o valor atribuído a esse parâmetro, maior é a frequência de ocorrência da falha. A detecção dessa falha também vai gradar de 1 a 10. Quanto maior for o valor atribuído ao parâmetro de detecção, maior será a dificuldade de detectar a falha. Então, o NPR é a multiplicação da gravidade vezes a ocorrência vezes a detecção. Então, na comparação de duas ou mais falhas, você vai dar prioridade, né, às ações de correção, àquela que apresentar maior NPR. E, claro, o NPR vai variar de 1, né? Se todos os valores aqui forem igual a 1, ele vai ser o NPR 1, que é o mínimo, e 1000, que é o valor máximo. Se todos as variáveis aqui de gravidade, ocorrência e detecção forem igual a 10, então o NPR vai ser máximo de igual a 1000. Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma tabela de FEMEA, né, que eu elaborei. Então, na primeira coluna, a gente identifica os componentes do sistema, tá? Esses componentes do sistema podem variar desde de peças de uma máquina que você está analisando, de uma máquina como um todo, em uma indústria, ou, por exemplo, os componentes de uma atividade. Tá? Você pode substituir essa palavra componente aí por atividade, certo? Na segunda coluna a gente tem o modo de falha. Na terceira, as consequências que esse modo de falha vai acarretar se ela ocorrer. Os índices que a gente estava falando anteriormente, ocorrência, gravidade, detecção e o NPR para cada um desses modos de falha. Tá? Então, o NPR, como a gente falou, é a multiplicação da ocorrência, gravidade e detecção. Veja que a escolha de um número para representar cada índice desse é bastante subjetiva, né? Então, cada analisador, cada pessoa que faz a análise da FEMEA pode dar uma gradação diferente para esses índices. Então, é importante que, na hora do elaborador desse documento fazer essa gradação, é importante que ele tenha conhecimento prévio, né? Conheça bastante sobre a máquina, sobre a atividade que ele está fazendo ali, a elaboração do FEMEA. E, por último, a gente tem uma coluna aqui de correção. Seriam as observações ou as ações a serem tomadas para corrigir cada modo de falha. Vamos ao exercício, então. O exercício proposto é elaborar uma FEMEA para a atividade de instalação de um aparelho de ar-condicionado em um apartamento de um condomínio com prédios de 15 andares. A descrição da atividade. O aparelho será instalado em um apartamento situado no terceiro andar do prédio. Então a gente tem agora, a gente caracteriza aí que é um trabalho em altura. Tá? A instalação do ar-condicionado consiste na colocação da condensadora, né, que é uma parte do aparelho do ar-condicionado, do lado de fora do apartamento, que vai ser fixado ali por um suporte na parte externa. É feita a ligação elétrica do aparelho na rede elétrica do apartamento. Então veja também que envolve aí um risco que é o choque elétrico. Aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar qual é o aparelho que ele vai estar instalando do lado de fora do apartamento, que é essa caixa condensadora. E a gente tem fixado na parede esses suportes, tá? Então, para a gente instalar esse aparelho aqui, algumas vezes, né, o colaborador precisa, né, ficar aqui em cima desse aparelho, desse suporte, para que seja fixado aqui a nossa caixa condensadora. Então vamos lá. Componente, né? Componente 1, que a gente identificou, foi o trabalho em altura sem proteção. Isso resultaria em um modo de falha, que seria a queda de altura.
As consequências dessa queda em altura poderiam ser escoriações, lesões, fraturas ou até mesmo morte do colaborador. Veja que a gente colocou lá que seria instalado essa caixa condensadora do ar-condicionado em um apartamento que está no terceiro andar, né? Isso significa que o serviço seria executado em uma altura considerável. Os índices: ocorrência 6, a gravidade 8, né? E o modo de detecção 2. Tá? Por quê? O modo de falha que é fácil de se detectar, né? Vamos fazer a multiplicação então da ocorrência, gravidade e detecção, a gente tem que o NPR é de 96. As correções seriam o treinamento dos colaboradores em NR35, disponibilização de EPIs adequada ao risco, e a terceira seria que a atividade deve ser supervisionada. Tá? Bom, segundo componente, trabalho com eletricidade para a instalação do ar-condicionado. O modo de falha é o choque elétrico. As consequências desse modo de falha, se ele acontecer, são são as queimaduras do colaborador ou a morte, né? A ocorrência é 4, a gravidade é 6 e a detecção 6. Tá? Com isso, fazendo a multiplicação disso aqui, o nosso NPR é de 144 para essa componente. As correções são os treinamentos dos colaboradores em NR10, disponibilização de ferramentas isoladas eletricamente para se evitar o choque elétrico na instalação do ar-condicionado. A terceira componente é a manipulação de objetos pesados em curtos espaços. Nesse caso aqui, como a gente estava comentando, se a atividade for executada, né, e o colaborador precisar ficar aqui em cima desse suporte para fazer a manipulação da caixa condensadora para o local certo, né, porque ela é fixada aqui por parafusos, então ela tem que ser colocada tem que ser bem colocada em cima do suporte para que esses parafusos sejam fixados. Então, algumas vezes o colaborador precisa ficar pendurado aqui em cima dessa caixa de suporte. Então, o modo de falha seria a prensagem de membros. As consequências é contusões, fraturas e amputações de membros, né? A ocorrência 4, a gravidade 7 e a detecção 2. Fazendo essa multiplicação, encontramos o NPR igual a 56. A correção sugerida para essa componente seria a montagem e utilização de andaime ou uma plataforma de elevação. Como a gente viu, devemos dar maior enfoque na correção de componentes com maiores NPR. Nesse caso, ao trabalho com a eletricidade, né, tem um maior NPR. E segundo, para o trabalho em altura sem proteção, com um valor de NPR de 96. Então, ações corretivas devem ser feitas nessa ordem. Para trabalho com eletricidade e para trabalho em altura sem proteção. E por último, para manipulação de objetos pesados em curto espaço. Chegamos ao fim da nossa aula sobre a técnica de FEMEA. Muito obrigado e até a próxima.